Fala galera, beleza? Aqui é o 10 e hoje, gente, estou aqui para reagir mais uns vídeos que o Marcos me recomendou. Pois é, cara, ele me mandou tantos vídeos, mas eu escolhi aqui um interessante pela capa, né? O vídeo é as representações de Carnotauros que dariam medo até no Tiranossauro Rex. Então, ou seja, o vídeo vai falar sobre o Carnotaurus, que pela imagem eu vi que falou da Disney e do livro lá do Jurassic Park, né? O que de quem viu o último vídeo relacionado a os livros lá, as artes mostrando sobre o verdadeiro terror lá dos livros, então falou sobre o Carnotaurus, que daria medo se fosse usar no filme. Mas falou alguma coisa aqui que daria medo do Tiranossauro Rex. Ou seja, vai falar alguns detalhes do Carnotaurus, né? Talvez, que vai dar medo do Tiranossauro Rex. Olha, pra falar a verdade, pelo que eu pesquisei, o verdadeiro tamanho não é tão grande como o Tiranossauro Rex, né? O verdadeiro Carnotaurus. Mas agora fiquei curioso nesse detalhe. E se a imagem colocava o Carnotaurus da Disney e do livro, então vai pegar o dos dois, e quem sabe mais outras versões de Carnotaurus que eu talvez não conheço, ou conheço, né? Que vai falar aqui também, né? Mas vamos ver, né? Porque o Marcos me recomendou, então ele deve ter gostado desse vídeo, né? E como todo mundo sabe, eu sou fã de dinossauros, então, beleza, então, bora ver esse vídeo. Então bora pra ver isso aqui. Ah, mas antes de iniciarmos, eu quero que vocês... Por favor, gente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, você já viu esse vídeo, hein? Gostou pra caramba? E o que vocês querem que eu traga aqui pros próximos vídeos, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo em 3, 2, 1! Com certeza você conhece o Carnotauro, né? Aquele dinossauro com chifres e braços minúsculos que já apareceu em vários lugares. Hoje vamos explorar versões desse predador que são tão aterrorizantes. Ah lá, vai falar versões. Um pequeno Carnotauro. Alguns desses desafiam as leis da física como se ela não existisse. Vamos mergulhar em um ranking dos Carnotauros mais brutais, poderosos e icônicos que já apareceram em séries e animações. E acredite, o perigo está muito além do que você já viu. Para começar, temos o Carnotauro de Jurassic World, o mais famoso, a versão mais modernizada e cinematográfica desse predador icônico, mesclando elementos científicos com exageros típicos da franquia para criar um antagonista visualmente marcante. Com cerca de 8 metros de comprimento e uma estrutura robusta, ele não é o maior Carnotauro já retratado, mas certamente um dos mais agressivos. Seu design com escamas grossas e uma coloração escura com manchas, além de chifres proeminentes e olhos que lhe conferem um olhar penetrante e ameaçador. Diferente de outras versões, esse Carnotauro é retratado como extremamente territorial e persistente, demonstrando uma audácia raramente vista em predadores de grande porte. Embora não possua habilidade como sua versão literária, ele compensa com uma ferocidade e uma capacidade de sobrevivência notável, resistindo a explosões e confrontos diretos. Sua cena mais memorável é o breve, porém intenso confronto com os Sinoceratops durante a erupção vulcânica, onde mostra a força bruta e uma postura de combate, investindo com a cabeça baixa e usando seus chifres como arma. Do contexto da franquia, ele não é um super predador de topo como o Tiranossauro ou o Giganotossauro, mas isso é verdade, justamente o papel de um perigo intermediário, uma criatura que personifica o perigo imprevisível e constante de um mundo onde dinossauros e humanos coexistem. Ainda no universo jurássico, porém no universo literário de O Mundo Perdido, de Michael Crichton, o Carnotauro ganha uma das representações do livro mais originais e aterrorizantes já concebidas para um dinossauro na ficção. Aqui ele não é apenas grande ou forte, é um predador sobrenaturalmente adaptado, com uma camuflagem ativa que desafia a biologia desse animal. Esse Carnotauro consegue alterar a cor e o padrão de sua pele para se fundir perfeitamente com qualquer fundo, seja uma cerca de arame, uma parede lisa de tijolos ou a vegetação densa, tornando-se praticamente... No final vou falar um detalhe que eu esqueci de falar do último vídeo que falou desse detalhe. Visual, ela está ligada a um comportamento de caça paciente e calculista, onde o animal permanece imóvel por um tempo, esperando o momento ideal para atacar. No livro, sua introdução é um dos momentos de maior tensão. Os personagens percebem que algo está errado quando veem as árvores se movendo ou formas que não se encaixam na paisagem, até que o predador se revela em um ataque brutal. Fisicamente, ele é descrito como um animal poderoso, com cerca de 9 metros de comprimento, mas é sua natureza sorrateira e quase fantasmagórica que o torna verdadeiramente aterrorizante.
No vasto e implacável mundo de Ark Survival Evolved ou Ascended, o Já ouvi falar Carnotauro é muito desse... mais do que um simples inimigo. É um dos predadores intermediários mais emblemáticos. Eu nunca vi uma versão do Carnotaurus, eu vi mais outras criaturas além do Um Carnotaurus. design que equilibra a fidelidade anatômica e a estilização funcional com apenas um porém. Ele é bem maior que um Carnotauro real, chegando a incríveis 12 metros de comprimento, com um corpo musculoso, chifres curtos e uma postura agressiva que o destaca visualmente nos biomas variados do jogo. Sua jogabilidade o define meio como inicial para muitos jogadores. É rápido o suficiente para perseguir presas e fugir de ameaças maiores, forte o suficiente para enfrentar criaturas de médio porte e o mais importante, ele é domesticável. Após ser derrubado com tranquilizantes e alimentado, ele se torna um companheiro, assim como a maioria Eu já vi esse jogo, mas Carnotaurus é uma espécie que eu nunca vi. E até mesmo participar de batalhas contra outros dinossauros. Em combate, ele possui uma habilidade especial. Sua mordida causa sangramento no alvo, um efeito acumulativo que drena a vida de oponentes mais resistentes com o tempo. Mas isso é apenas o Carnotauro normal. No Ark, ele ainda conta com sua versão Alpha, e é muito, mas muito mais forte que o original, e quase com o dobro do tamanho. Extremamente resistente e rápido. Encontrar um desses explorando uma floresta no Ark é um verdadeiro pesadelo. Quando o assunto é Carnotauro em animação, nenhuma representação é tão icônica e visceral. Do Jurassic World é famoso, mas esse também é muito famoso. Esses não são simples antagonistas coloridos, são criaturas que personificam a crueldade da natureza, desenhadas com um realismo anatômico impressionante que as torna ao mesmo tempo familiares e profundamente aterrorizantes. Originalmente idealizados como o Tiranossauro Rex, durante o desenvolvimento do filme, os Carnotauros mantiveram a escala monumental inicialmente planejada, resultando em gigantes que ultrapassam os 15 metros de comprimento e pesam entre 10 a 11 toneladas, dimensões que os colocam entre os maiores terópodes já retratados no cinema de animação. Seu design é uma obra-prima da biomecânica, corpos massivos e profundamente musculosos, com membros posteriores capazes de gerar uma propulsão explosiva, crânios largos equipados com fileiras de dentes que parecem lâminas serrilhadas. O que verdadeiramente define esses Carnotauros não é apenas o seu tamanho, mas seu comportamento notavelmente realista. Eles não são monstros movidos por fúria irracional, são caçadores estratégicos que seguem manadas de herbívoros com paciência e persistência, avaliando constantemente o risco e recompensa de cada investida. Em uma das cenas mais marcantes do filme, um deles ataca um iguanodon adulto, já exagerado em tamanho em relação ao animal real, e o arremessa pelos ares com um único golpe de cabeça, demonstrando uma força que desafia as leis da física. Sua resistência é igualmente lendária. Um deles sobrevive a um desabamento completo em uma caverna, saindo com ferimentos, mas ainda capaz de se mover, dias depois, caçar novamente, como se possuísse uma capacidade regenerativa quase sobrenatural. Essa representação do Carnotauro consegue ser o raro feito de ser fiel ao espírito predatório da natureza, enquanto amplifica seu impacto dramático, criando antagonistas que são menos vilões e mais forças implacáveis da seleção natural. Entre todas as versões cinematográficas do Carnotauro, poucas são tão impressionantes e ao mesmo tempo tão Isso é nova. quanto a que aparece no filme animado Turok: Sons of Stone. Esse não é apenas mais um dinossauro em uma série de ação, é a personificação de um pesadelo pré-histórico trazido à vida com a presença física e psicológica avassaladora. Com um design que combina a ameaça e o poder bruto, esse Carnotauro ostenta um corpo esguio e musculoso, com uma pele preta com detalhes vermelhos que lhe dão uma aura distintamente selvagem. Suas dimensões são verdadeiramente colossais. Em algumas cenas, sua cabeça sozinha supera a altura de um homem adulto, sugerindo um comprimento total que podia atingir até 18 metros, proporções que o colocam no patamar dos maiores Carnotauros em qualquer mídia digital. O que torna esse Carnotauro especialmente aterrorizante é a sua combinação única de características. Possui uma pele tão espessa e resistente que flechas disparadas a curta distância mal conseguem perfurar, demonstrando a durabilidade que vai muito além do que seria biologicamente plausível. Além disso, ele exibe um comportamento predatório marcado por uma inteligência sinistra. Ele ignora completamente presas. Depois desse vídeo eu vou ver esse detalhe desse versão, hein? Que agora fiquei curioso. Que cruzam seu caminho, como se soubesse instintivamente onde está o verdadeiro desafio. Em um dos momentos mais icônicos da série, o protagonista consegue de maneira quase mística influenciar o comportamento dele, fazendo com que ele destrua uma vila inteira de humanos primitivos, mostrando-se imune até a disparos de armas de fogo primitivas.
No universo animado de Em Busca do Vale Encantado, o Carnotauro atinge um nível de proeza física que o separa completamente não apenas de suas contrapartes da vida real, mas de qualquer outra representação do dinossauro na ficção. Nossa, ele pegou até um daqueles desenhos lá, nossa. Mas se bem que é um Carnotaurus, né? Uma máquina de caça com habilidades que vai contra o que pensamos ser possível para um terópode do seu tamanho. Na verdade, qualquer terópode. Com uma constituição poderosa e membros posteriores desproporcionalmente desenvolvidos, esse Carnotauro faz saltos que beiram o impossível, distâncias superiores a 30 metros, como se a gravidade não existisse para ele, atravessando desfiladeiros e alcançando presas em lugares que nenhum outro predador consideraria acessível. Sua agilidade é tão exagerada quanto impressionante. Ele se move entre formações rochosas como um felino grande, mas com o impacto de um caminhão em alta velocidade, destruindo obstáculos sem sequer diminuir o seu ritmo. O aspecto mais notável e fisicamente implausível do seu comportamento é a completa imunidade ao impacto. Após quedas de dezenas de metros de altura, ele simplesmente se levanta, sacode a poeira e volta à perseguição sem nenhum sinal de lesão, como se seus ossos fossem feitos de um material indestrutível e suas articulações fossem amortecidas por molas sobrenaturais. Essa resistência é complementada por uma motivação psicológica perturbadora, uma fome constante e insaciável, resultado do ambiente hostil em que ele vive, que o transforma em um perseguidor incansável e quase obsessivo. Ele não calcula o custo-benefício, ele caça porque a sobrevivência em seu mundo exige uma agressividade ininterrupta. Uma cena emblemática, ele arromba uma barreira rochosa maciça apenas para continuar perseguindo os pequenos dinossauros, uma demonstração de força pura e determinação animal elevadas ao extremo das animações. Por fim, vou deixar aqui como uma menção honrosa o Carnotauro de Dinossauro Rei, que é uma arma de destruição. Ah, é verdade, o Diamante Negro tinha apresentado esse Carnotaurus. Que desafiam qualquer lógica, se move com uma velocidade absurda, cria tornados com seu corpo e dispara rajadas de energia, além de uma armadura extremamente insana. Em sua estreia, ele consegue arremessar um espinossauro a centenas de metros de distância, como se estivesse arremessando uma pedrinha. Ele luta contra dinossauros com poderes cósmicos e chega até enfrentar um tiranossauro com poder de nível planetário. Colocar o Aço contra qualquer outro Carnotauro não seria uma luta, seria um extermínio. Por isso que daqui pra frente os dinossauros desse anime não vão aparecer de fato, vão ser apenas menções, fechou? Mas e aí, qual desses Carnotauros te deixou mais impressionado? Quais desses você já conhecia? Deixa aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, não se esqueça do like e se inscreva para mais conteúdos como esse. Um abraço a todos e até a próxima. Bom, gente, eu tô chocado aqui porque alguns Carnotauros eu conheço, já vi, mas outros não. O primeiro falou do Jurassic World, da franquia Jurassic World, tanto no filme do, se não me engano, Jurassic World, O Reino Perdido e Dominion também, né? E de bônus, a série do Acampamento Jurássico. Beleza, ele falou todos os detalhes daquele Carnotaurus, né? Que, cara, esse Carnotaurus que ele falou é bem famoso. Até no canal do Ciel Animated já utilizou o design desse dinossauro, né? Mas, cara, ele falou detalhes sobre comportamento, seu tamanho, suas características, tudo. Aí depois ele foi falar de um jogo, né? Que eu esqueci o nome, né? Porque eu vi esse jogo, ó, muito tempo e aí eu esqueci o nome. Mas então, esse jogo já viu várias espécies de dinossauros, mas o Carnotaurus era a única da espécie que eu nunca vi. Pior que eu não vi não, gente. E se por acaso vi, só se for uma cena rápida, porque eu não tô lembrando que eu já vi esse Carnotaurus. Eu já vi Tiranossauro Rex, Velociraptor, qualquer outra espécie, mas Carnotaurus é uma das espécies que eu não vi. Meu Deus do céu, achei que não iam adicionar essa espécie no jogo. Quem mais? Ah, é claro, o da Disney. Cara, da Disney é mais famoso. Por quê? Primeiro que o design do Carnotaurus está diferente do original, porque ele é maior e mais agressivo, né? Ele também já mostrou que ele pode enfrentar até Iguanodonts, ele já até um deles morreu, mas outro sobreviveu nos pedras e tal. Mano do céu. E pior que essa versão do Carnotaurus é o que dá mais medo num verdadeiro Tiranossauro Rex, né? E no canal de Seu Anime já até mostrou várias espécies que já enfrentou esse Carnotaurus. Agora só se for o Rude e a Mamadina que pode enfrentar essa espécie. Mas focando aqui nesse canal, falou mais detalhes desse Carnotaurus, hein?
E por falar em... lembrei agora, outro detalhe do Jurassic World, ou melhor dizendo, Jurassic Park. Eu esqueci de falar do livro. Gente, como eu falei, o último vídeo que tá aqui embaixo da descrição, caso você não viu, falando sobre as cenas violentas, né, o que não foram usados no filme, que foram adicionados no livro, né, mas no filme não, né, que o criador fez, né, que mostrou algumas espécies de dinossauros, que mostrou matando muita gente, né, e essas são as cenas mais assustadoras, né, como o maior exemplo, o Dilophosaurus contra o Dennis. Cara, aquele ali é o que mais vi, né? Deu medo, né? E se eu não me engano, também tinha um Carnotaurus. Só que eu me lembro que do último vídeo falou que se fosse adicionado no filme, não ia ter morte. Porque no livro falou que não teve. Mas falou os detalhes da camuflagem. Eu não falei do último vídeo, mas eu vou ir falar agora. Esse detalhe da camuflagem do ambiente, eu demorei um pouco, mas eu lembrei. Essa habilidade foi usada na Indominus Rex. Por quê? Eu sei que a Indominus é um dinossauro híbrido, né? E é 1000 vezes mais forte que um Carnotaurus comum. Mas eu me lembro que quando fui ver o filme, vimos que a Indominus estava camuflada no ambiente, só que ela tinha que ficar parada. Porém, depois que ela se moveu, ela se revelou que estava camuflada e pronto para atacar. Esse detalhe dos Carnotaurus, tipo, ficar parados no meio ambiente e depois que se moverem já se revelam, cara, me lembrou a Indominus Rex, né? Pode ser que nos Carnotaurus não foram utilizados essa habilidade nos filmes ou no desenho, mas a Indominus pelo menos fez uma referência do Carnotaurus do livro, né? Mas, cara, esse aí é um detalhe interessante que podia dar medo mesmo no Tiranossauro Rex. Mas, se bem que se fosse no Jurassic World, a Rex é muito maior, então não dá medo mesmo. Então deixa quieto. Agora, se fosse o da Disney, seria outra conversa. Voltando, tem outro Carnotaurus que é de um desenho, aquele preto e tal, mas eu nunca ouvi falar aquele desenho. Depois desse vídeo eu vou voltar aqui e ver qual é o título para assistir esse desenho, porque eu quero entender mais desse detalhe desse Carnotaurus, porque pelo visual dele, cara, e principalmente a cena mostrando ele atacando o pessoal, cara, foi interessante. Principalmente queria saber mais detalhe desse desenho aqui, mas, cara, foi interessante mesmo mostrar esse Carnotaurus, né? Também foi apresentado pra gente um desenho chamado Em Busca em Vale Cantado, né? Cara, esse desenho aqui eu sei que é desenho de criança, mas pelo menos mostrou pra gente uma versão do Carnotaurus, né? E, cara, ele é diferente dos outros, né? Principalmente que ele falou um detalhe que eu não reparei nesse desenho: saltos do Carnotaurus. Meu Deus do céu. Cara, é um detalhe interessante, mas é um desenho de criança, agora que eu lembrei. E outra coisa, eu já vi no canal do Diamante Negro, só que eu esqueci que tem Carnotaurus lá. É um anime chamado Dinossauro Rei. Cara, o Diamante Negro utiliza algumas batalhas de dinossauros lá no canal dele, né? Mas é verdade, tem muitos detalhes do Carnotaurus desse anime, mas se bem que nesse anime é diferente, né? Primeiro que os dinossauros têm superpoderes. E isso é diferente do verdadeiro Carnotaurus. Na real, alguns dinossauros aqui, né, alguns Carnotaurus, né, que foi apresentado, são totalmente diferentes do verdadeiro, né? Como por exemplo da Disney, que passou o limite do seu tamanho, Em Busca em Vale Encantado, esses saltos, do Jurassic Park, no livro Camuflagem, cara, fez totalmente diferente do verdadeiro Carnotaurus, né? Mas desse anime aqui do Dinossauro Rei, é aí que passou dos limites, né? Porque, como eu disse, os dinossauros, incluindo o Carnotaurus, têm poderes. Então, cara, mas se bem que ele é um Carnotaurus, então não podia deixá-lo de fora, né? Mas, cara, só apresentou só esses Carnotaurus, né? Eu achei que tem mais. Algum que talvez eu não conheço, ou outro detalhe, talvez outro tipo de livro, não sei. Mas não, só teve esses. Alguns eu conheço, né? Eu já vi. Outros não, mas foi interessante me apresentar, né? Mas, cara, Marcos, valeu por mandar mais um vídeo.
principalmente um vídeo falando sobre Carnotauros, né? Porque, cara, eu já vi várias espécies de dinossauros, porém Carnotauros, como eu disse, eu só vi no da franquia Jurássica e o da Disney. Em Busca Vai Encantar eu só vi uma vez, né? Mas conta também, né? Do livro, né? Porque depois desse vídeo, do último vídeo, foi pesquisar mais um pouco do livro, né? E, de novo, Dinossauro Rei, né? Foram os únicos Carnotauros que eu vi. As únicas coisas que me trouxe nova aqui foi só daquele desenho lá do Carnotauros lá pretão e tal. E o do jogo, né? Cara, do jogo, eu fiquei pesquisando se me apresentava o Carnotauros, né? Mas Carnotauros, como eu disse, foi uma das espécies que eu não vi. Tem outras que eu também não vi, né? Mas depois desse vídeo eu vou continuar pesquisando. Quero ver mais detalhes. E é isso, gente, chegamos ao final do vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, galera, vocês gostaram desse vídeo, hein? Comente aqui sua opinião e tal. E qual dos Carnotauros vocês mais gostou? Ó, eu gosto da franquia Jurássica, né? Do Jurassic World, não do parque. Não que o do livro foi ruim, né? Mas eu prefiro mais do Jurassic World, né? Porque eu gostei daquele visual, as cenas, tanto no filme, desenho, cara. Jurassic World me venceu. Aí no segundo lugar vou colocar da Disney, né? Porque da Disney trouxe pra gente um Carnotauros interessante, né? E eu quero saber de vocês, qual desses Carnotauros vocês mais gostou? E o que vocês querem que eu traga aqui pros próximos vídeos? E também, gente, por favor, pare o vídeo aqui e vão também no canal do Marcos, porque mesmo que esse vídeo não é do canal do Marcos, ele me recomendou, né? Então, por favor, gente, se vocês tiverem um tempinho, sem pressa e tal, pare o vídeo aqui e vão lá no canal do Marcos e deixar um like, inscrever o canal e ativar o sininho. E de bônus, assistir os vídeos, que por sinal, Marcos, eu vou trazer mais reacts que você me recomendou e também os seus vídeos do seu canal, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!